Vou começar pelo, assim, sinceramente, gente, das matérias mais importantes do dia, para mim, no sentido jornalístico, a mais importante. Detalhes do plano do Trump obtidos ali pelo Jamil Chad, né? É controle absoluto de Gaza, queridos e queridas. A gente já tinha ali o detalhe da exclusão dos palestinos, né? E a previsão, né, meio antecipada, de que o tal grupo de tecnocratas palestinos, que em tese ali ficaria, vamos ver que verbo até que a gente vai ter que conjugar, né? Mas que em tese vai ficar na linha direta ali do governo de Gaza, na verdade fica submetido ao conselho do Trump, onde ele é o único com poder de veto, onde ele tem total controle de destituir quem ele quiser, quando ele quiser. Ele, né, se o Lula sugeriu para ele, naquela conversa de ontem, a inclusão de palestinos, o Trump deixa bem claro aqui nesse plano que não tem, né, discussão para esse plano, para outras alternativas, quero dizer, ou segue o que ele está propondo aqui, ou o Trump tem o poder de nomear, desnomear quem ele quiser, como quiser, né? Eles falam ali algumas palavras que não dá para levar em conta, né? Então coloca, né, o Conselho de Paz atuará como a administração governamental transitória de Gaza para supervisionar e fiscalizar a implementação do plano abrangente, garantindo que Gaza seja uma zona desradicalizada e desmilitarizada, livre de terrorismo, que não represente uma ameaça a seus vizinhos e que seja desenvolvida para o benefício do povo de Gaza. Essa história de desenvolvimento para o povo de Gaza não dá para levar nem minimamente em conta em função do que eles já fizeram em Gaza, né, que é uma destruição absoluta de crianças e tudo mais. Agora, é importante esse ponto, né, de que não represente uma ameaça a seus vizinhos. O ponto aqui é ter controle total, gente. Né, se você puxar os nomes dos conselhos todos, né, tem magnatas ali vinculados ao próprio, todos aliás o Trump, né, magnatas, tudo mais, o genro dele, o cunhado, o que é, Renzo? Jared Kushner. Tony Blair, tem um palestino ali, mas considerado alguém que já votou contra a própria Palestina na ONU, né, e falam também numa força internacional de estabilização comandada pelos Estados Unidos, muito possivelmente com apoio de Israel, né, eles coordenando ali tanto a ajuda humanitária quanto militarmente a região, e nesse sentido que o bicho pega, né, porque a gente viu o caos, os massacres literalmente em filas de comida na faixa de Gaza, e é meio que uma situação que vai prevalecer. Aí, né, suponho que os bilionários estão ali até para financiar construção de edifícios e tudo mais, isso em tese, né, porque o que a gente vai ver ainda é uma limpeza étnica, como tem visto. Ele fala que os palestinos são livres para voltar, sair, ficar, não dá para acreditar, né? Israel, no meio disso, faz o quê? Que o Netanyahu fez um pronunciamento agora há pouco, dizendo: estou ouvindo agora declarações de que permitiremos a reconstrução de Gaza antes da desmilitarização, isso não acontecerá. Né? Então ele já está assim, contestando o plano, talvez como uma jogada dupla de todos os genocidas, mas cenário péssimo para Gaza. Eles buscam de fato o controle total, e como estão tentando escantear a ONU nisso, prestarem atenção, né? Se eles terem sucesso aí em escantear a ONU de vez, isso aqui pode virar a questão de Gaza pode virar uma coisa determinante para esse século, assim, algo a você prestar atenção nos próximos dias, semanas, meses, anos, décadas, quem que sabe. Não sei até onde ele vai ter sucesso em escantear a ONU, né? A certa resistência europeia, né? O Brasil está ali como satélite no meio disso, não tem tanto poder de influência, mas está aí o tal plano do Trump, algo que na verdade, né, a gente sempre soube, a gente sempre denunciou, mas é a cartada final aí para o controle absoluto de Gaza. Para entender a situação mundial, tem que se voltar à fala de muito bom senso do premier canadense Carney no Fórum de Davos. Ele disse: existe um novo momento que a gente não conhecia desde o final da Segunda Guerra. É um momento absolutamente desconhecido. Estamos navegando em mares desconhecidos. Não sabemos o que vai acontecer, mas isso, obviamente, é uma tentativa de dar um bypass na ONU, de jogar a ONU mais para a irrelevância. A ONU já era uma instituição irrelevante. Com isso, o Trump quer dar a última pá de cal em cima da ONU. O Trump sempre foi contra o multilateralismo, e a ONU é a expressão desse multilateralismo. Ele está criando uma ONU paralela, no qual o ticket de entrada custa $1 bilhão. Se alguém tem alguma dúvida sobre qual era o projeto do Trump para Gaza, vamos lembrar de uma animação que ele divulgou com inteligência artificial, que mostrava ele e o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, tomando coquetel na beira da praia. Depois tinha lá o Elon Musk dançando com dançarinas estranhamente. Acho que a inteligência artificial talvez tenha falhado ou não, que talvez seja mais curioso.
dançando com dançarinas com barba. Então, revejam aquele filme. Aquilo foi postado pelo site da Casa Branca. Aquilo não foi uma brincadeirinha. Então, mostrava Elon Musk, mostrava Benjamin Netanyahu e Trump gozando de um resort que eles pretendiam fazer no Oriente Médio. Então, a intenção deles já estava clara desde o início. Basta olhar aquele filme. Quem divulga aquele filminho mostrando Gaza como um grande resort para norte-americanos e israelenses, já entende o que ele quer. E, obviamente, o segundo passo é um assunto extremamente pertinente que a Júlia trouxe no outro dia, que é a gentrificação. Ou seja, ao criar esses resorts, ao transformar aquilo numa área de lazer para milionários, você promove a gentrificação e uma expulsão natural dos palestinos que não têm dinheiro para morar naquele espaço. Então é isso, você está incentivando as pessoas a abandonarem os seus lares. É isso que está acontecendo. O Lula fez muito bem em participar da conversa com o Trump, porque mostra a relevância do Lula. O Trump não perde uma hora no telefone com alguém que ele não respeite, e o Lula marcou posição, falou, olha, esta cúpula da paz, qualquer coisa da paz, tem que ter a presença dos palestinos. E hoje, tanto é que o Lula segue relevante no plano mundial. O Macron, com quem ele tem sérias divergências no sentido do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, mas que a gente sabe que gosta muito do Lula, ligou para ele para discutir exatamente o mesmo assunto. Ou seja, o Lula tem se transformado em um conselheiro importante dos líderes mundiais e um player importante no jogo da política mundial. Isso não sou eu que está falando. Isso quem está falando é o Trump, ao ligar uma hora para ele, e o Macron, que eu sempre lembro, Macron, embora seja um conservador, ele tentou ocupar o vácuo deixado pela primeira-ministra Angela Merkel da Alemanha e se tornar a voz de bom senso da União Europeia, o adulto na sala da União Europeia. Então é importante o Lula ter conversado com o Trump, importante o Trump ter ligado para ele, é importante que o Lula tenha botado como condição para este Conselho de Paz ter pessoas que representem a Palestina e não só países de extrema-direita como Hungria ou ditaduras como a Arábia Saudita e outros que tais, e o nosso querido presidente argentino, que é mais ou menos um pet de estimação do Trump. Eu gosto de lembrar que o Trump é o primeiro presidente norte-americano que não tem um cachorro. Todos os outros presidentes anteriores a eles tiveram um cachorro de estimação. O Trump não quer concorrência, Renzo. Não, porque tem o Milley lá, sempre abanando o rabinho para ele, então para que ter um cachorro? Ele tem o Milley, tudo que ele faz, ele balança o rabinho, é isso. Então, uma cúpula tem o Milley, a Arábia Saudita, a Rússia, enfim, é uma piada, é isso. Só antes de passar a palavra para a Júlia, e lembrando esse comentário que ela falou, né, que você mencionou agora, Renzo, sobre gentrificação, expulsão dos palestinos, né, pode ser via militar também, mas a mesma questão de preços, de vivendas e tal, enfim, eles vão dar jeito de excluir os palestinos, pelo que o Walid, o presidente da FEPAL, nos contou aqui hoje, vão ter umas espécies de bolsões ali em territórios da Palestina em que eles jogariam, eu vou usar essa palavra tristemente, até dói, né, de falar isso em pleno 2026, jogariam os palestinos, e eu lembro que na Cisjordânia eles vivem já também um regime de apartheid, né, em Gaza, ali, ou seja, o que a gente vai ter, gueto de Gaza em pleno 2026? É gueto, porque esses resorts vão precisar de garçom, vão precisar de faxineiro, é nesse gueto que eles vão buscar mão de obra barata para servir aos milionários que vão frequentar este resort de luxo que o Trump pretende fazer em Gaza. É isso. Veja se faz algum sentido, dentro de qualquer projeto social humanista, este master plan que foi apresentado, que divide Gaza como se fosse uma série como se fosse Las Vegas. Cada área tem o seu cassino. É isso. E sob controle dessas forças estabilizadoras, né? Israel, forças americanas, é o cenário, é comandado certamente por algum general americano, com Trump como comandante absoluto. Manda, Gil. Bom, eu tive a grande honra de estar fazendo o programa com o Dr. Renzo Mora, quando começou essa
esse conflito de Israel e Palestina, e a gente fala desde aquela época, né, que o objetivo sempre foi tomar Gaza. Sempre foi esse. Isso aí não é uma coisa que ativei a ideia agora, não. Desde o início do conflito, desde antes do ataque ao show lá, já se pensava nisso. Israel está há 50 anos pensando como fazer isso, como expulsar palestinos. Quando a gente fala de Gaza, a gente não fala do território de Gaza, a gente fala do povo. Esse pessoal não está nem aí para o povo, eles querem o território. Né? Isso é importante deixar claro. Outra coisa, esse conselho do Trump, digamos que não existisse esse conselho, quem falaria sobre esse assunto seria o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, ele tem 5 países com poder de voto: Estados Unidos, Rússia, China e 2 que ninguém tem nem aí, porque não importa, que é a Inglaterra e, se não me engano, a França, mas não estão nem aí no cenário mundial. Inglaterra e França. Tanto faz, não fede nem cheira. Mas, enfim, tudo que um país faz e que está contra os outros, Estados Unidos, China e Rússia, os outros param. Então, assim, o Conselho de Segurança da ONU, a gente já reclama que isso tem que ser mudado há décadas e décadas. Só que a forma de passar pelo Conselho de Segurança da ONU não é criando o seu próprio Conselho de Segurança, que no fundo, é só um conselho de estados marionetes que vão fazer tudo que o Trump quer. Essa história de chamar o Brasil é para dar um ar de independência, chamou a Alemanha para dar um ar de independência, mas no fundo a gente sabe, é para dar dinheiro para o Trump e deixar ele fazer o que ele quer, nada mais, nada menos. Perfeito, é isso, não tem dúvida. É mais um brinquedinho para o agente laranja, né? É um brinquedinho para o agente laranja. E ontem o Antônio Guterres falou, eu fiquei até impressionado, numa reforma urgente para a ONU, uma reforma necessária da ONU. Eu não sei exatamente o que eles podem ter em mente, né? Aumentar a quantidade de países com poder de veto. O Brasil ia adorar essa ideia, por exemplo. Né? O Brasil agora pensando como vai negar esse convite do Trump, sempre defendeu mais países com poder de veto no Conselho de Segurança, inclusive nós mesmos, né? Uma luta tradicional de Itamaraty. Mas vocês têm em mente aí algum tipo de reforma na ONU, cara, para reverter um cenário desse? O Trump vai fazer o que ele quiser, mas o Trump também tem mandato, né? Que vai ter um fim, vamos ver a política americana, como é que segue o cenário. Louco que a gente não consegue ter uma previsão de um planeta posterior, né? Se a ONU fale de vez agora com esse conselho do Trump, os caras fazem o que querem ali, Rússia, Ucrânia, etc., continua tudo assim, ele vai fazer o que ele quiser, né? Tem bomba atômica, etc. 85 segundos para o fim do mundo. Mas você vê? Chega uma hora que a gente começa a torcer para que aconteça, né? Isso que é triste. Vale lembrar que a ONU já era irrelevante antes do governo Trump e do primeiro governo Trump. Ela já vem num processo de relevância brutal. As opiniões da ONU que se discute lá dentro é uma perda de tempo absoluta. O fato é o seguinte, aquilo teria que ser repensado. Aquilo foi montado numa estrutura pós-Segunda Guerra Mundial que não leva mais em conta a diversidade e a pluralidade do mundo que a gente tem hoje. Então, de fato, todos vocês têm razão, não é questão de acabar com a ONU porque ela está obsoleta e porque ela está velha. Seria repensar a ONU de tal forma até que o Trump não consiga montar sua ONU paralela, presidida por ele e com um ticket de entrada de $1 bilhão, que é o que ele quer cobrar de quem quiser participar para ter opinião deste conselhão. É isso. Não é nem para ter opinião, né? É para ter opinião ignorada no conselhão. Mutado. Os Estados Unidos. O preço para ser ignorado é $1 bilhão. Maravilhoso. Os Estados Unidos é o único país com veto e é também o país que escreveu o estatuto desse Conselho de Gaza. Quer dizer, não faz sentido, está muito longe de ser um organismo multilateral. É neocolonialista, repito. É neocolonialista, é o Conselho dos Estados Unidos. É a visão dos Estados Unidos para o mundo, valorizando aquilo que sempre teve na cabeça dos americanos, do tal do excepcionalismo norte-americano, que aquilo é uma nação excepcional, fadada a liderar o mundo. É isso. É o Conselho do Trump, não é o Conselho dos Estados Unidos. Até porque vamos lembrar que depois de tudo que foi feito em Minnesota e Michigan, com o assassinato de 2 civis por essa Gestapo privativa do Trump, o Trump também tem enfrentado muita resistência dentro dos Estados Unidos. Então, vale a pena dizer que não se trata de um conselho norte-americano. É pior, é um conselho do Trump que já foi diagnosticado como um narcisista maligno. Ou seja, alguém que tem prazer com a tortura, com a dor alheia, com a humilhação de outros,
vale lembrar o que ele fez com o presidente sul-africano, vale a pena lembrar o que ele fez com o Zelensky. Ele tem prazer na humilhação, e isso é uma característica do narcisista maligno, além do fato de ele enxergar todo mundo a partir da perspectiva dele. Eu nunca esqueço quando houve 11 de setembro, o atentado, que derrubou as 2 torres gêmeas. Algum jornalista quis perguntar a opinião do Trump, que na época era rigorosamente relevante. Ele falou, olha, agora então o meu edifício é o mais alto, porque o mais alto que o meu edifício são as torres gêmeas. Agora, imagina a capacidade de empatia de alguém diante de uma tragédia que mata milhares de pessoas, dizer o seguinte, bom, então agora meu edifício é o mais alto. É isso. Eu lembro que naquela época a gente brincava que o George Bush era considerado o presidente americano com menor QI, né? Mordemos a língua.